Senhor, igreja. Amém. Aproveitar que vocês estão ligados a palavra do Senhor. O Salmos 23, que é a palavra que nós temos meditado. Louvado seja. Salmos 23. Salmo muito conhecido, né? A gente já ouviu ele sendo ministrado esse mês aqui de várias formas também. Eu tenho certeza que cada um aqui sabe recitar o Salmos 23 inteiro, ou um versículo já tem na ponta da língua, né? Então é um salmo assim muito conhecido. Só que, irmãos, não adianta só nós conhecermos ele de cor e não aproveitar o que ele tem pra gente. Nós temos que conhecer, praticar, para que a gente possa usufruir desse salmo, amém? Amém. Vamos lá então. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória! Aleluia! Amém, igreja? Amém! Que coisa linda, né? Pode sentar, irmão Jesus. Que coisa linda esse salmo. Graças a Deus. A gente ouve assim, nossa, a gente tem imagina, né? O pastor guiando ali nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes. Só que Salmos 23 é um salmo que nós temos que viver ele diário e com fé. Porque, irmãos, a nossa realidade natural muitas vezes é muito diferente do que a gente acabou de ler aqui. Nós vivemos num mundo que caminha para o fim. O que nós estamos vendo hoje são só o princípio das dores, como diz a palavra. O mundo, ele está caminhando para o fim. A maldade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar e tudo vai acontecer. E nós estamos vendo isso. E muitas vezes é difícil a gente manter a nossa casa em ordem. Muitas vezes é difícil a gente manter a paz. Quando a guerra está instalada no mundo, literalmente. Mas a pior das guerras, a gente encontra aqui, ó, nas mentes. Como crer que o Senhor é o meu pastor num caos que o mundo está se tornando? Então, quando a gente olha para a minha vida e para a sua vida, e cada um tem uma vida, cada um olha para a sua, a gente olha para a nossa vida e a gente vê que existem faltas na nossa vida, tem dificuldades na nossa vida. E como, irmãos, que se às vezes falta até o básico, como que eu leio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? É difícil. Por isso que é um salmo que tem que ser vivido pela fé. Leva-me às águas tranquilas. Quando tem até ruas, bairros, alguma localidade que a gente tem até medo de passar. Às vezes a gente encontra uma pessoa, a gente já
a gente não sabe quem está do nosso lado hoje em dia. Então, como que Ele vai nos levar às águas tranquilas, sendo que terror, tem lugares que a gente não consegue passar? Refrigera a minha alma. O que tem gente atribulado na alma, nos sentimentos, em depressão, em fobias. Como que eu leio o Senhor é meu pastor e Ele refrigera a minha alma e Ele vai me guiar nos passos verdejantes? Sendo que a realidade da gente, irmãos, é diferente disso aqui. E isso é uma realidade. Só que, se nós lermos os Salmos 23, com os nossos olhos carnais, como eu acabei de fazer aqui, você vai ter esses pensamentos, você vai ter essas dúvidas, você vai ter essas queixas, você vai ter essas faltas. Agora, quando a gente passa a olhar os Salmos 23 com os olhos espirituais, com a fé, igreja, a gente passa a ver as maravilhas que está escrito aqui. E eu quero que Deus, que o Espírito Santo ministra em você, que você consiga entender o que eu quero passar para vocês nessa noite. E principalmente que vocês tomem posse do que, enquanto eu estava arrumando, eu falei assim, não, eu não vou dar uma chave, eu já vou um chaveiro inteiro na cola deles, e eles que encaixa essa chave que mude a vida. Aleluia! Meu Deus, eu fiquei sem boba com a forma que o Senhor foi ministrando. Então, quando eu olho os Salmos 23 com os olhos espirituais, eu passo a ver, irmãos, as maravilhas que eu vou mostrar para vocês hoje, que Deus mostrou para mim. Que vocês enxerguem isso. Glória a Deus. Primeiro ponto, a Bíblia, ela é um livro que tem poder. Glória a Deus. A palavra de Deus tem poder. E quem vive o que está escrito aqui, experimenta o poder que tem nessa palavra. Amém. Então ela é um livro de poder, que contém poder nas suas palavras. E quando a gente aplica essas palavras na nossa vida, o poder passa a fazer parte da nossa vida também. A gente toma posse desse poder. E não é só os Salmos 23, é tudo que está aqui. Porque tudo que está aqui foi Deus que deixou. E uma coisa que o Senhor ministrou, e que a gente tem também falado e comentado, às vezes ali na intimidade, mas às vezes também aqui na igreja, de repente você nem pode ter passado despercebido. E o Senhor trouxe essa minha memória hoje. Muitas pessoas falam, pregam, ensinam que a palavra de Deus se renova. Quem já ouviu falar isso? Amém. Só que não é isso. Que se renova as misericórdias. A palavra do Senhor, ela continua a mesma. Porque nós servimos um Deus que é imutável. Ele não muda. Então, quem se renova as misericórdias? A gente lê rápido, a gente não presta atenção e a gente usa e acaba falando. Não, mas a palavra se renova. Sabe por que a palavra não se renova? Porque esse livro ele foi escrito há não sei quantos mil anos, e no versículo 1, desde o primeiro dia que foi escrito, sempre teve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sempre foi isso. Agora, eu e você é que está diferente. Cada momento da nossa vida, a gente olha que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele vai ter um significado para mim e para você. Porque eu e você, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai criando estatura, vai criando conhecimento. E aí, o Senhor é meu pastor fica diferente. Mas a palavra, ela continua a mesma. Quem tem que mudar sou eu e você, para que a gente possa tomar posse do que está escrito aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E eu quando eu me converti, eu li assim: o Senhor é meu pastor, e nada, nossa, que lindo e tal. A gente pensa lá no pastor, a gente pensa em Davi, a gente pensa um monte de coisa.
porque ele era pastor, então ele cuidava da ovelha, então ele está querendo dizer que Deus também é o nosso pastor. Esse é o primeiro entendimento que eu tive ali quando eu me converti. Só que lá em Lucas 2:52, a palavra diz que Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E eu e você, nós temos que nos espelhar em Jesus. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós temos que imitar Jesus. Então eu e você também, nós também temos que crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, não só em estatura, né? Você só vai crescendo, é um baita homem, mas não tem nada dentro. Então a gente precisa crescer. Então quando eu me converti, eu tinha um entendimento. Da mesma forma, quando Jesus veio para o mundo, ele veio como uma criança, ele cresceu, ele brincava, ele aprendeu a falar, ele aprendeu as coisas do Senhor, ele foi crescendo, ele teve etapas na vida dele. Assim tem que ser na minha e na sua vida. E quando fala que Jesus crescia em sabedoria, olha que bonito que eu encontrei aqui. A sabedoria é a capacidade de usar as informações corretas, entender nossas escolhas e tomar boas decisões. Isso é ter sabedoria. Usar as informações corretas e entender as nossas escolhas e tomar boas decisões. E o que é crescer diante de Deus? Crescer diante de Deus, irmãos, a gente cresce através da obediência. Que o Senhor fala, a gente obedece. E nisso o Senhor vai confiando mais coisas a nós, e nós vamos obedecendo, isso nós vamos crescendo. Como que a gente cresce diante dos homens? Diante dos homens, a gente cresce através do exemplo, através da forma de influenciar positivamente. Então, assim que a gente cresce diante dos homens, não sei quantos mil seguidores que eu tenho, isso não vai me fazer nada. Então, eu tenho que ser obediente ao Senhor, eu tenho que ter uma forma, transmitir uma forma positiva, um exemplo positivo, influenciar as pessoas de uma forma positiva. Se eu consigo juntar esses três, eu começo a crescer realmente no mundo espiritual. Eu começo a olhar as passagens, as palavras do Senhor, e elas vão ter outro significado na minha vida. Porque a partir do momento que eu obedeço, o Senhor ele vai confiando mais coisas a mim. Ele vai abrindo os nossos olhos, a nossa mente no mundo espiritual. Então, quando eu me converti, eu tinha um entendimento desse salmo. Aí depois eu passei a entender o significado desse salmo, mas eu não usufruía, porque eu não aplicava. E hoje eu sei o que está escrito, o que significa, e eu usufruo, irmãos, mas uma parte. Porque o tempo todo a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está se renovando. O tempo todo a gente vai crescer. Cada dia mais. A palavra do Senhor. Amém. Então, quando o Senhor ele trouxe essa palavra para a gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, lá no início do mês, quando nós começamos a meditar essa palavra, passou várias meditações aqui. E eu comecei a perguntar ao Senhor. Falei assim, o que tem por trás dessa palavra? Por trás desse salmo? O que tem que eu ainda não vi? O que tem que eu ainda não vivo? O que o Senhor ainda não mostrou através desses salmos aqui? E aí o Senhor ele começou a ministrar. Falei assim, Senhor, porque
como que a gente vai pregar? Não é todo mundo que entende que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e tem muitas pessoas passando necessidade. E eu fui falando com o Senhor, com a igreja. E a primeira coisa que o Senhor me trouxe, que eu ouvi isso daí no começo do ano e marcou na minha alma. O Senhor, ele me lembrou lá de Adão, no jardim do Éden. Que primeiro, Deus criou tudo. Deus criou as árvores, criou o mar, criou os peixes, criou as flores, criou o rio. Vê lá em Gênesis. Deus criou tudo. O professor nosso até fala, Deus criou o mundo por um casal. Olha a grandeza do nosso Deus. Então Deus criou tudo. Depois Ele trouxe Adão. Deus preparou tudo para Adão. Depois Ele plantou, colocou Adão no jardim do Éden. Então já estava tudo preparado. E aí o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração a respeito disso. Que o Senhor é o meu pastor, porque Ele já tem tudo preparado. Glória! Já tem tudo preparado. Mas vocês lembram que é pela fé? Lembra que é um salmo que tem que ser vivido pela fé? Então, o Senhor, Ele já tem tudo preparado. Lá em Salmo 139:16, eu vou ler aqui para vocês. Nos diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Eita, Jesus. O Senhor, quando Ele nos viu, irmãos, Ele já criou tudo. Antes mesmo de qualquer coisa, Ele já criou tudo. Tudo já está preparado para mim e para você. Tudo já está preparado. Então, assim, parafraseando, como diz aí os pregadores, é como se quando Deus me escolheu, quando Deus me chamou, e te chamou também, porque se você está aqui, você faz parte. Glória! Quando Deus me chamou, é mais ou menos assim. Ele me escolheu lá no ventre da minha mãe, né? Antes ainda. Ele falou assim: olha, a Simone, ela vai precisar de uma casa que tenha 4 quartos, porque ela vai ter 4 filhos. A Simone, ela vai precisar disso, ela vai precisar disso, ela vai precisar disso, ela vai... Irmão, antes de eu nascer, a palavra diz que antes o Senhor já tinha preparado tudo o que eu precisaria e o que eu vou precisar daqui para frente. Já está tudo preparado. Glória! Está tudo preparado. E Jesus. E é por isso que o Senhor, a gente pode, por isso que Ele fala, por isso que não é mentira isso daqui. A palavra do Senhor é verdade. Como que o Senhor é meu pastor e eu abro lá a minha dispensa vazia? Como que o Senhor é meu pastor, sendo que tem muitas pessoas aí que são convertidas, são cristãos, são conhecedores, o que você quiser colocar, que moram aí na rua, não tem um teto, não consegue uma porta de emprego, não consegue ter uma vida com dignidade, sendo que a palavra diz: o justo não mendigará pão. Por que tem muito justo aí que não tem o que comer? Por causa disso, igreja, porque está tudo preparado. Ele é um bom pastor. Só que os olhos de muitos estão fechados, está tampado. Essa revelação, essa palavra, para eles não faz sentido. Porque eles olham o quê? Com os olhos naturais. Tem pessoas que ficam até bravas com Deus. Como que o Senhor é meu pastor? Olha a minha vida. Porque olha com os olhos carnais, com os olhos naturais. E isso quer dizer o quê? Que o Senhor, Ele não espera eu ter uma necessidade para Ele providenciar algo para mim. O Senhor, Ele já providenciou antes que a falta chegasse.
Onde já tem. Você que está me olhando essa cara, o que a pastora está falando? Tudo que você precisa já existe no mundo espiritual. O Senhor já fez, porque Ele sabia que você ia precisar. Não foi falado aqui que todas as coisas já me foram feitas antes mesmo de eu nascer? Então tem tudo, está tudo preparado. Lá em 1 Pedro 1,19, olha aqui que eu já deixei tudo marcadinho. E por que eu falo que já tem tudo preparado? Uma das coisas mais intrigantes quando a gente tem um conhecimento da palavra é saber que o Senhor ele já tinha um plano da redenção. O Senhor ele já tinha o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. O Senhor ele não esperou Adão pecar. O Senhor já tinha preparado tudo. E está lá, ó, 1 Pedro 1,19. Mas como o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glória. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aleluia. O plano já estava pronto, mas ele se manifestou quando nós precisamos. Então, o que eu e você precisa já está preparado. Glória a Deus. E olha que mais doido ainda. 1 Samuel 13. Gente, isso daqui foi demais. 1 Samuel 13, versículo 14. Antes aqui, conta aquela história que Saul estava esperando Samuel para sacrificar. Eles estavam indo por uma luta, por uma guerra. Só que os homens começaram a desistir. E Saul viu que ele ia perder a guerra. Então, o que Saul fez? Foi lá e sacrificou. Ele não esperou Samuel. E aí, quando Samuel chegou, Samuel falou para ele: o que você fez? Porque reis era para reinar. E o sacerdote era para sacrificar. Então, Saul, com medo, ele trocou os princípios. Então, ele fez o papel que era de sacerdote. E Deus, ali por desobediência, olha o que Deus faz, o que Samuel faz para Saul. Porém, agora, não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o Senhor te ordenou, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quem que é esse homem aqui, segundo o coração, que Samuel falou aqui para Saul? Quem é? Quem que é esse homem segundo o coração de Deus? Davi. Só que, irmãos, quando Deus falou isso daqui, através da vida de Samuel, isso foi chocante. Davi nem tinha nascido aqui na terra, mas Davi já estava lá no céu, já estava nos planos de Deus, já estava na espera do Senhor. Então Deus já tinha um homem preparado, já tinha um plano. Deus não esperou acontecer, Deus já tinha um plano. Pastor, não, nunca ouvi falar isso, eu também nunca tinha ouvido falar. Até Deus, através de pesquisa, estudo e tudo mais, ter esse entendimento. E por que a gente pode afirmar isso? Porque Saul, aqui fala que no segundo ano do reinado de Saul, aconteceu essa situação. Segundo ano.
Saul reinou por 40 anos. Então, depois disso daqui, ele reinou mais 38 anos, vamos dizer assim. Depois dessa ordem aqui, Saul reinou por mais 38, 39 anos. E você sabe com quantos anos Davi assumiu o reinado? Com 30 anos. Então, 9 anos depois, aproximadamente, que Samuel falou isso aqui com Saul, foi que Davi nasceu. Então, Deus já tinha preparado a providência que era necessária naquela situação. Aleluia, eu falei assim, Senhor, Deus não esperou, irmãos, o trono ficar vazio para ele começar a procurar. Já estava pronto no mundo espiritual. Glória a Deus. Só se manifestou quando foi necessário. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque tudo o que eu preciso já existe no mundo espiritual. Quando eu nasci, Deus já sabia o que eu ia precisar. Então Ele já criou. Ele já criou, já tem. Quando existe, irmãos, alguma necessidade para mim e para você, a providência já existe no mundo espiritual. E é por isso que nós não podemos viver pelo que nós vemos. Nós não podemos andar pelo que nós vemos. Nós temos que andar por fé. Nós temos que andar pelo que nós cremos. Glória a Deus. É assim. Porque nós somos espírito que temos uma alma, que moramos em um corpo. O corpo é o terceiro. Primeiro, o mais importante é o espírito. Porque Deus é espírito, então importa que nós adoramos em espírito. Então tudo que eu preciso, como eu sou espírito, está no mundo espiritual. E como que eu pego as coisas do mundo espiritual? É pela fé. E a fé e a declaração, a confirmação, elas andam juntos. A palavra diz que eu criei, por isso falei. Aleluia. Então eu tenho que falar, irmãos. Eu estou vendo que não tenho. Eu estou vendo que está em falta. Eu estou vendo que o meu armário está vazio. Seus olhos carnais estão mostrando isso. Mas o que a fé tem que fazer? Eu profetizo em nome de Jesus. A providência já existe, ela está chegando, ela vai vir. Deus vai enviar uma pessoa, Deus vai enviar. Eu não sei a forma que Deus vai trabalhar na tua vida, mas o que tem que sair da tua boca é fé e não murmuração. Porque se você murmura, é o homem carnal que está fazendo. Agora, se você profetiza, você está chamando a existência que não existe, como se ela já houvesse. Então é a fé. É a fé. Salmos 23 é um salmo que tem que ser vivido pela fé. Não adianta, irmãos, a gente andar, querer, nossa, o corpo. Não, isso tudo aqui vai virar pó. A palavra diz que vai voltar para a terra, vai virar pó. O espírito vai subir. Então, nós temos que aprender que nós temos que andar por fé, viver por fé, falar fé, chamar as coisas através da fé. Porque foi assim que Deus fez. E é assim que Ele quer que você faça também, mediante a qual necessidade que você estiver passando. Você abra a tua boca e fale fé. Vocês estão me entendendo? São mesmo? Todas as providências que eu e você precisam já existem no mundo espiritual. Mais uma, para vocês verem. Lá no livro de Gênesis,
Também, muitas pessoas acreditam que Deus criou o primeiro homem, certo? Só que, irmãos, a gente precisa prestar mais atenção nas coisas que a gente lê. E, às vezes a gente acha que leu, e aí, quando a gente vai falar, a gente fala errado. Ou então a gente lê errado e fala errado. Então, quando a gente for ler a Bíblia, peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais, para que você possa descobrir os mistérios que estão escondidos aqui na palavra. Porque todos nós, né, sempre entendemos que primeiro Deus criou o homem, mas eu estou falando que Deus já enviou, já cria a providência antes de nós precisarmos, amém? Amém? Deus cria a providência antes de nós precisarmos. Então, a gente sempre entendeu que Deus criou o homem, certo? Tá, agora, Gênesis 1, 27. Se você quiser conferir, confere aí na tua Bíblia. Gênesis 1, 27. A palavra do Senhor nos diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. No mundo espiritual, Deus criou os dois juntos. No mundo espiritual, Deus criou o homem e a mulher. Aí em Gênesis 2, 7, o Senhor criou no mundo espiritual. Em Gênesis 2, 7, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e tudo aquilo que você sabe. Então Deus criou a mulher já aqui, ó, no mundo espiritual. Mas a mulher não era necessária ainda. A hora que Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem ande só. Aí Deus foi lá, catou a mulher e trouxe ela para Adão. Fez com que ele deitasse, tirou a costela e criou a mulher. Então, primeiro, Deus já tinha a mulher criada. Quando Deus viu que era necessário uma mulher para o homem, Deus simplesmente pegou o que ele já tinha criado e formou aqui na terra. Porque havia necessidade. Nosso Deus, Ele providencia o que a gente precisa antes de nós precisarmos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o bom pastor que nós servimos. Esse é o pastor que de nada não tem falta, que Ele cuida de mim, de você. Então, tudo o Senhor faz, irmãos, é perfeito. Ele não ia me trazer para este mundo e nem ia te trazer para que a gente passasse privações aqui, dificuldades. Ele criou toda a nossa história antes. Todos os nossos dias estão escritos em teu livro. Todos os nossos dias estão escritos nos teus livros. Então Ele escreveu uma história para mim e para você. Mas não foi só uma história. Ele providenciou tudo o que eu e você íamos precisar. Como se lá tivesse uma despensa, um armário, um celeiro. E aí está escrito lá assim, ó, Simone. Tudo que eu preciso já está lá dentro. Aí com a fé, eu vou lá e pego. Como você também pode fazer isso. É com a fé, irmãos. Mas qual que é o problema do homem? Ele não quer largar disso aqui, ó, carnal. Não quer crescer. Não quer mudar. Não quer ter transformação. Quando Deus quer que nós o quê? Nos chegamos mais perto dele, que a gente nos santifique, que a gente se separe, que a gente se converta, que a gente faça boas escolhas, que a gente tenha sabedoria, que a gente ande pela fé, porque é isso que vai agradar a Deus, é andar por fé, viver por fé, não pela força do nosso braço, porque quando a gente anda pela força do nosso braço,
A gente só se cansa, a gente se frustra. Quando eu e você, a gente aprende a confiar no Senhor, a andar pela fé, a tomar posse de tudo que está aqui, ó. Isso aqui não é só para mim, é para você. Isso aqui é daquele que tem uma Bíblia em casa e toma posse do que está escrito aqui. Não sou eu, não é o pastor. É cada um que toma posse. Independente do cargo, independente de qualquer coisa. E agora, o pior de tudo, tem muitas pessoas lá fora que profetizam outra fé, que toma posse disso aqui, ó. E a vida delas é transformada. A vida dela é cheia. E nós, que um dia erguemos a nossa mão, aceitamos a Jesus, falamos que Ele é o nosso suficiente Salvador, aí chega na hora da dificuldade, a gente corre para todo lado, mas esquece que nós somos Espírito, e que a gente tem um Deus que é Espírito, e que Ele pode suprir, e já tem tudo preparado para mim e para você. É isso que nós temos que fazer. Quando eu entendo isso, eu sei que o Senhor é meu pastor, que nada vai me faltar, porque já está tudo preparado. É isso que eu quero que entre na tua cabeça, que faça sentido para você. Lá em Jeremias 29:11, para a gente encerrar. Aleluia. Está fazendo sentido aí para vocês, igreja? Aleluia. Jeremias 29:11. A palavra diz assim, ó. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu bem sei os pensamentos. Aqui esses pensamentos ele pode mudar para planos também. Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. E por que Deus afirma aqui? Porque eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Porque já foi tudo escrito, lembra? Glória. Está tudo escrito. E por que a gente não toma posse disso, irmãos? Porque a gente quer o quê? Viver com os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus. A gente quer fazer o que a gente acha que está certo, o que eu quero fazer. Eu não pergunto para Deus se é a vontade dele, eu não oro, faço nada. Sabe o que a gente faz? Igual Saul. Está demorando muito, vou lá fazer eu mesmo. E aí faz o quê? Um pouquinho ali, um outro capítulo ali, um pouquinho para frente ali, ou para trás, eu não marquei, mas fala assim, que Saul falou assim, olha, por que você fez isso? Saul não, Samuel. Por que você fez isso? Hoje, o Senhor iria constituir o seu reino eternamente. Por causa de um erro, de uma falta de... E ainda Saul ainda fala assim, eu não orei, eu nem orei, eu fiquei com vergonha, eu nem orei, eu já fui lá e sacrifiquei. Quantas vezes, irmãos, a gente paga um preço, porque a gente vai agir pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades, pelos nossos achismos, sem consultar se é a vontade de Deus. Aí depois a gente quebra a cara lá na frente. E Saul errou 1 ano com a presença do Senhor. E depois mais 39 anos foi sem a presença. Olha que triste. Quantos anos será que quando uma pessoa se converte, ela vem toda cheia de amor também para Jesus? Mas esse dura quanto tempo? Muitas pessoas passam a entender um pouquinho, acham que já sabe, pois nem consulta, nem ora mais, não quer mais saber, vai na
se estrepa todo. Porque esquece que nós somos espírito, possuímos uma alma, nós temos um corpo. Nós não somos um corpo. O que vale em mim e você não é o nosso corpo, não é o que eu tenho aqui. O que vale em mim e você é o nosso espírito, é o que eu tenho dentro de mim. Então, quando eu entendo, irmãos, tudo isso que eu ministrei hoje aqui, eu falo, o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, e de nada terei falta. Por quê? Porque está tudo preparado. Glória. Está tudo preparado para mim e para você. Amém. Aleluia. E existem muitas vitórias, muitas coisas ainda que o Senhor preparou para mim e para você. Que está guardado. O Senhor já escreveu. Tem muitas coisas para mim e para você viver ainda. Quantas promessas, igreja. Quantas promessas o Senhor já fez aqui. Quantos ministérios. Só que, por que a gente não consegue? Porque a gente quer fazer com o nosso braço. A gente quer fazer com a nossa força. Quando o Senhor, Ele pede para mim e para você, ande por fé. Chame as coisas. Traga do mundo espiritual. Faça com que exista nesse mundo. E quanto mais você colocar em prática, mais você vai gostar de fazer. Você vai ver porque funciona. Porque a palavra do Senhor não é minha. É a palavra que tem poder, não sou eu, é a palavra. Só que quando a gente aplica isso na nossa vida, a gente passa a usufruir desse poder na nossa vida. E a gente vê as coisas se manifestando, as realidades do mundo espiritual sendo manifestas aqui na terra, para que eu e você viva com dignidade, com paz, com alegria. Que aqui nós sejamos prósperos, que aqui tudo que a gente precisar vai estar disponível, porque é isso que o Senhor é. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Você crê nisso, igreja? Você crê? Amém. Agora para esse vídeo aí que eu quero falar outra coisa, não precisa gravar. Então, quando você